Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Estamos na nossa última live rebelde de janeiro, né? E hoje nós vamos entrevistar um cara genial chamado Felipe Piacese, professor de Educação Física. Vamos conversar aqui sobre alguns assuntos muito bons. Tá? Então, oi pessoal, boa noite, vamos entrando. Já vou chamar aqui o Felipe para a gente poder já começar e ir direto ao ponto. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente, Tio Owens. Fala, grande Felipe. Fala, Henrique. Beleza, meu querido? Tudo bom demais, e você? Show de bola. Falésias ali atrás. Uma música em clima de praia. Só faltou água de coco. Não é? E aí, meu amigo, me fala uma coisa. De onde você tá? Onde você tá agora? Eu agora estou em Anápolis, na casa dos meus sogros. Ah, certo. Eu moro em Brasília. Você mora em Brasília, né? Anápolis, Goiás. É. Certo. Que legal, que legal. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Você faz um trabalho super legal no Instagram. Eu queria depois, no final, que você falasse um pouquinho do seu estilo de treinamento, do seu trabalho que você faz. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu acho que tem muita gente do meu canal que de repente não te conhece, né? O pessoal te conhecer um pouquinho mais. Conta aí um pouquinho de onde é que você vem, como foi que surgiu essa paixão por educação física e depois como você entrou no mundo low carb. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado pelo convite. Eu também sou fãzão do seu trabalho. Acho incrível a determinação, a inteligência, a disposição de estudar tanto e trazer tanta coisa legal. Eu sei que não é fácil. Cara, a minha história com a educação física começa como praticamente a de qualquer professor, né? Um cara amante de esportes que um dia sonhou em ser um atleta profissional e que não conseguiu realizar esse sonho e que viu na educação física um caminho para ficar perto de saúde, de atividade física, de exercício, de esportes. Entendi. Que esporte você praticava, Felipe? Eu jogava futebol. Futebol, como a maioria dos jovens brasileiros. Uhum. E minha outra opção de curso era geografia, cara. Eu amo geografia. Não por acaso eu sei que aquilo ali são falésias, porque eu amo geografia. Mas ainda bem que eu escolhi educação física. E aí, cara, eu fiz educação física na Universidade Católica de Brasília. Depois eu fiz pós-graduação na Universidade de Brasília. Aí na minha carreira eu fui estagiário, depois passei por aulas coletivas, até fiz cursos de pilates, de treinamento funcional, e fui coordenador técnico de academias, que mais que eu já fiz? Fui professor de chão de musculação por muitos anos, até 2 anos atrás, personal trainer. Já fui voluntário em pesquisas científicas, tanto como cobaia, como professor na UNB, entendeu? Então, legal. Legal. É uma coisa muito difícil quando a gente vê um estudo. O estudo foi feito com 28 voluntários. Aí a gente pensa assim, nossa, mas só 28, só 10, só 12. A coisa mais difícil para o pesquisador é conseguir voluntários que engajem no programa, né, façam o treinamento, ou façam a dieta de acordo com o que o pesquisador quer. Então, uma coisa que a gente tinha muito dentro da gente na época de UNB era de ajudar os colegas do mestrado sendo cobaia para os estudos. Então, eu fui cobaia nos estudos. É uma coisa que você também acaba aprendendo um pouco. Uma curiosidade que eu tenho, Felipe. Alguns desses estudos, os cientistas eles fazem biópsias musculares. A quantidade de músculo que tira é pequenininha, é grande? Eu nunca... É pequena, mas é um pouco profunda. Ele te dá uma mordidinha no músculo para catar assim, algumas fibras. Mas é algo complexo, né? Igual você falou. Vai lá furar a pessoa, vai tirar um pouco de tecido da pessoa? Pois é. É complexo. Às vezes até tem comitê de ética que não aprova. Mas é a melhor forma de você ver os resultados, né? Embora a gente tenha algumas maneiras indiretas, né? A biópsia realmente é padrão ouro. Aí por isso que se faz muitos estudos em animais. E muitas pessoas pensam assim, não, mas o estudo em animal, aí acabam matando, sacrificando o animal e pesando o músculo, analisando com muito detalhe. Aí as pessoas pensam, não, mas aí o estudo animal não condiz com o ser humano.
é diferente o estudo em modelos animais com relação à atividade e exercício físico do que com relação à alimentação. Porque o sistema músculo-esquelético e energético dos animais, principalmente os mamíferos, é muito semelhante ao dos humanos. Ah, tá. Então, a gente consegue ver bem algumas questões que a gente não conseguiria fazer com cobaias humanas, né? Claro. E como foi essa tua chegada na low carb, cara? Cara, eu sempre fui muito curioso, né? Mas eu era completamente tapado a respeito de alimentação. Mas eu sempre, por exemplo, estudei o ser humano do ponto de vista evolutivo. Aí o meu pai assinava uma revista que chama Seleções, Reader's Digest, que a maioria das pessoas conhece, e saiu uma capa assim, coma isso e emagreça. E era uma linguiça e 2 ovos. Uma linguiça fazendo um sorriso e 2 ovos fazendo os olhos. E aí era uma entrevista com Gary Taubes. E aí eu li aquilo, eu falei, caraca, bicho, isso faz muito, muito sentido. E aí isso era 2011. E na época um amigo meu queria emagrecer. Eu emprestei essa revista para ele. E aí aquele negócio ficou na minha cabeça por muito tempo. E esse meu amigo sumiu com a revista. Então, cara, eu passei de 2011 a 2013 tentando buscar aquelas referências que estavam naquela reportagem. Eu não lembrava o nome do cara, eu lembrava o que ele tinha falado. E aí eu tentava buscar aquelas palavras-chave. Esse cara, essa entrevista, essa história, essa linha de pensamento de low carb. Até que em 2013 o Dr. Souto fez um resumo, publicou um resumo no blog dele, do trabalho do Gary Taubes, do livro do Gary Taubes, o Why You Get Fat, ou não sei se foi outro. E aí, enfim, eu entrei nesse caminho e eu digo que a minha vida é AJC e DJC, né? Antes de José Carlos e depois de José Carlos Souto. Porque o que se aprende no site do Dr. Souto sobre ciências biológicas, ciências da saúde e nutrição é um negócio que não tem preço. É impressionante, é verdade. Acho que a grande maioria das pessoas que começou no low carb, que vem desempenhando um trabalho na low carb, passou pelo blog do Dr. Souto, né? Tipo assim, a unanimidade a essa questão. Ele tem uma influência muito, 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 muito positiva. Eu também passei por lá. E assim, é realmente, como você falou, um divisor de águas, né? Você não é o mesmo depois que você começa a aprofundar o estudo do blog, né? Com certeza, eu acho que... E aí você também fica querendo mostrar para as pessoas, né? Tem gente que rechaça, né? Eu tinha, como treinador, eu tinha muito contato com um nutricionista e a galera rechaçava sem pesquisar, né? A minha mulher, eu apresentei esse conceito, digamos, mais purista de low carb para ela. Ela já era defensora de comida de verdade e nós nos conhecemos nessa época. E aí ela foi atrás das evidências e das referências originais. Uhum. E defende e prescreve low carb hoje, né? Ela é nutricionista ou professora de educação física? Ela é nutricionista. Ah, que legal. Olha que dupla legal, né, cara? Um nutricionista e um professor de educação física dá pra fazer um trabalho bem legal, né? A gente se completa. Que show. Cara, me fala um pouquinho, eu sei que você comentou quando você falou comigo, que o blog ajudou muito na questão de entender os artigos científicos, né? E assim, como você falou, os artigos que envolvem nutrição, eles são bem diferentes dos artigos que envolvem a educação física, né? Porque, primeiro, o N sempre é bem menor, né? O N que você vai trabalhar no estudo de educação física é sempre bem menor. Me fala como esse conhecimento e a interpretação dos artigos ajuda na tua prática profissional. Como é que você consegue aplicar isso? Cara, é interessante porque uma das coisas que se aprende, né, com o Dr. Souto é a importância de entender o desfecho duro e não o desfecho mole, né? Ou seja, a gente às vezes fica querendo fisiologia, quando a realidade está ali na sua cara e ela está dizendo outra coisa. Cara, os estudos sobre educação física, até um tempo atrás, a educação física, o treinamento físico, era a segunda ciência biológica, a ciência da saúde, que mais publicava. Então, a gente, por muitos e muitos anos, aliás, por décadas, a gente aplicava o treinamento físico com muita base empírica.
Certo. E aí depois esses conceitos empíricos eles passaram a ser testados, alguns foram validados pelos estudos e outros foram rechaçados. Mas é interessante notar que mais de 80% dos estudos sobre treinamento físico, eles não têm 5 anos de idade. Então, cara, você tem que ficar muito ligado, você tem que ser um ratinho de PubMed mesmo, você tem que, quem quiser fazer educação física, quiser entrar nessa área, tem que saber ler inglês razoavelmente, porque é a língua do treinamento físico das ciências da saúde. Da ciência de uma maneira geral, da saúde principalmente. Da ciência de uma maneira geral. Então, senão, cara, você vai sempre receber aquilo com delay de 2, 3, 5 anos, né? Que sai, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, você vai receber e aplicar isso com um delay que vai te atrapalhar. Entendi. Eu percebo isso na nutrição, porque como acadêmico ainda, né, eu vejo muito que de uma maneira geral, o acadêmico ele não está muito voltado para isso, né? Ele acaba se contentando com a leitura dos livros, textos, e a gente sabe que a ciência avança, né? E você pega um livro-texto em português que já tem aí 2, 3 anos de defasagem da tradução do livro em inglês, e o livro em inglês, por sua vez, já está defasado em relação aos estudos, né? Com certeza. Cara, não que aquela literatura mais pesada ela não tenha importância, né? A gente tem livros de treinamento da década de 50 e 60 e os caras que eram muito fera e que isso influencia e tem uma base, mas não dá para ficar só nesses livros, né, cara? E a gente sabe que também há muita coisa que ela é feita com base em consensos profissionais e não em ciência, em aplicação de ensaios clínicos randomizados, onde você realmente conhece a verdade. Entendi. Cara, caindo aqui dentro da nossa ideia, tem uma série de dúvidas que eu sempre recebo muito no Instagram e que, assim, são dúvidas que a gente tenta responder, mas você, como é um cara da área, com certeza tem muito mais proficiência em relação a isso aí. Fala um pouquinho sobre essa questão do treino em jejum e do treino alimentado. Existe vaga para as duas coisas? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada um? Como você vê isso dentro dessa realidade que a gente vive, que a gente tem, num lado, a galera da dieta flexível, que diz para você comer pão com doce de leite antes do treino, e do outro lado, a gente, por exemplo, que treina em jejum e não tem problema nenhum, né? Como você vê isso aí? Cara, o que eu vejo, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: quem vai treinar intenso simplesmente não pode se alimentar antes de treinar. Quantas e quantas vezes eu vi na academia a pessoa vomitando no meio da academia, passando mal no meio da academia. Porque, de novo, a gente tem que conhecer esse bichinho que somos nós, que somos os Homo sapiens, e entender que uma vez que você está exigindo, por exemplo, dos músculos dos membros inferiores, do metabolismo dos membros inferiores, ele vai dispensar o que tem no estômago. Então, quer treinar intenso, você tem que dar um espaço, me corrija, eu estou errado, de no mínimo 2 horas. Sim, de alimentação, no mínimo. No mínimo. Eu já fiz uma revisão sobre os treinos em jejum e atletas que treinaram em jejum não tiveram perda de desempenho. E aí a gente também tem que entender que nós não treinamos igual atletas. Poucos de nós treinamos tão intensos como atletas. Então, às vezes aí você tem que abrir a cabeça e pensar: eu me sinto fraco treinando em jejum. Será que não é um efeito placebo? Será que não é uma crença que foi alimentada por tanto tempo e eu já alimentei essa crença? Olha aqui, quem já falou bobagem? Já falei bobagem. Tinha um cara que treinava na academia que eu trabalhava, eu pegava o primeiro turno, às 6 horas da manhã. Aí eu e um outro professor lá, ele treina em jejum. Olha lá, ele ficou tonto. Todo dia o cara treinava em jejum e todo dia a gente falava: não treino em jejum. 2 tapados que não sabiam de nada. Desculpa se alguém pensa assim, eu falei, mas enfim, eu era um tapado, eu não sabia de nada sobre treinamento em jejum e nutrição. E aí eu ficava falando para esse cara que, por exemplo, conhecia o corpo dele, treinava todo dia em jejum, ficava bem todo dia em jejum, e que para treinar às 6 horas da manhã, que horas que o cara teria que acordar para se alimentar? Pois é. Né? Enfim, ficava atrapalhando a vida do cara lá, e tudo bem. Há pessoas que falam: eu prefiro treinar, eu prefiro me alimentar para treinar.
Aí tudo bem, entendeu? Mas definitivamente você não precisa. Você tem impresso no seu DNA a capacidade de treinar em jejum. E é interessante a gente ver alguns paralelos com animais que vivem uma vida selvagem, que eles fazem atividade e se alimentam. Aliás, a alimentação é dependente da atividade, né? E não o contrário, né? E não o contrário. A atividade depende... Nossa, o leão, de manhã. Caramba, a gente não caçou nada ainda agora de manhã, não tem alimento aqui, não vai dar para sair para caçar. Isso não acontece. Não acontece. E aí algumas pessoas falam, não, mas eu não sou um animal. Amigo, você tem 98% de DNA de chimpanzé, por exemplo. Nós somos sim pertencentes a esse reino animal. Aí a gente tem que tirar um pouco das crenças religiosas da visão e olhar de maneira mais objetiva, de maneira mais sensata essa questão. E, cara, que benefícios tem o treino em jejum? Que benefícios tem? Porque assim, a gente sabe que do ponto de vista calórico não vai haver uma queima calórica a mais porque você está treinando em jejum. Mas tem benefícios de treinar em jejum, né? O treinamento, muita gente gosta de fazer, ou acredita que vai emagrecer, ou que vai fazer um resultado extra, ou fazer o AEJ. Exato. Fazer o aeróbio em jejum. Mas aí, o que acontece? Aí você está em jejum, você, vamos dizer, está com as suas reservas de gordura mais expostas para serem atacadas, e aí você ataca elas com exercício. A gente tem evidências indiretas de que esse ataque frontal às reservas de gordura traz o quê? Uma supercompensação em gordura depois. Então vamos pensar que o cara ele fez uma caminhada de 1h30 em jejum. Certo. Ele queimou muita gordura durante essa atividade. Aí o que acontece depois do treino? O corpo para ler, eita, peraí, esse cara queimou muita gordura, o glicogênio está ok, as proteínas contráteis estão ok, eu vou trabalhar para quê? Para repor essas reservas de gordura. Então uma boa estratégia para quem quer emagrecer não é treinar moderado, usando gordura como substrato energético em jejum, e sim fazer musculação e treinos de alta intensidade em jejum. Porque aí, de novo, você vai estar de novo com as suas reservas ali mais na mão, porque você não está com carboidrato rodando no seu corpo, não está com glicose em excesso ali, aí teu corpo vai atacar seu glicogênio e também vai, de certa forma, desgastar as suas proteínas contráteis. Depois do treino, o que ele vai fazer? Eita, peraí, tem um glicogênio aqui que eu preciso repor. O glicogênio é uma reserva energética prioritária, importantíssima. O corpo quer sempre repor glicogênio, porque é ela que está ligada à fuga ou uma caçada mais intensa. Então ele vai trabalhar para repor aquilo. Dependendo do estado energético, ele pode fazer o uso das suas próprias reservas de gordura, dependendo do estado alimentar, para repor esse glicogênio. Isso aí viria aí pela gliconeogênese através do glicerol. Exatamente, uma gliconeogênese através do glicerol. Então o que acontece? Uma estratégia interessante é treinar intensamente em jejum. Você provavelmente vai ter uma vantagem em termos de alguém que treine alimentado. Mas o desempenho não cai, gente. O desempenho não cai com as duas, com o estado alimentado e o estado em jejum. E ainda com a possibilidade do estado alimentado, se for muito em cima da hora do treino, você vai passar mal. Você vai ter que interromper o treino e ir para casa cheio de vergonha, porque vomitou no meio da academia. Tem um lance de uma hipoglicemia, que chama hipoglicemia reativa, né? Que pode dar também dependendo do que você comeu antes, né? Como é isso, Felipe? Na verdade, ela acontece independente do que você come, porque o corpo libera a glicose, ele entende, eita, pô, esse cara tá fazendo exercício aqui, ele precisa de energia, ele, libera. E eu também entendo que há uma questão evolutiva de evitar uma hipoglicemia. Então você tem uma hiperglicemia reativa. Não é problemática para quem é saudável, pode ficar tranquilo. Mas é importante também para você entender que você não vai entrar em hipoglicemia treinando em jejum. Porque o corpo exatamente ele faz o contrário. Ele libera a glicose no sangue, aumenta a sua glicemia. Então é normal, você está com a glicemia de 80 antes do treino, está com a glicemia de 110 depois do treino. Ué, mas eu queimei carboidrato. Mas é exatamente porque o corpo fez essa medida de liberar a glicose no seu sangue. É hiperglicemia reativa. É comum, é natural. Entendi. Uma vez eu dava, no período que eu dava aula em faculdade,
A galera tem muito medo de hipoglicemia, né? Uhum. Aí eu dava aula em faculdade, eu fui mostrar um treino intenso lá com o garoto. O moleque passou mal. Aí já vieram com bis pra enfiar na boca dele. Por sorte, tinha um aluno meu que tinha por sorte ou azar, né? Porque o menino fez um exame invasivo no meio de uma aula minha, sem nem eu ver direito, né? Ele picou o dedo do menino e tinha o glicosímetro lá. Tava 110, 105, um negócio assim. Glicemia absolutamente normal. E o menino passando mal lá no chão. Talvez porque tinha se alimentado muito próximo da hora da aula, ou porque realmente o treino foi muito intenso para a capacidade dele. Enfim, não é hipoglicemia. Hipoglicemia, gente, só vai acontecer se o cara tiver algum problema de saúde, por exemplo, diabetes tipo 1 descontrolado, né? Se não estiver errado. Sim. Felipe, ainda em relação a essa questão do treino alimentado versus treinos em jejum, existe na tua prática alguma indicação de treinar alimentado? Você vê em algum caso a necessidade disso? Nenhuma, né, Henrique? Na minha prática, nenhuma. A gente tem visto aí atletas fazendo provas quase ultramaratona aí em jejum, não é isso? Uhum. Então, na minha prática, o que acontece é: professor, eu gosto, professor, eu me sinto bem, professor, eu me sinto mal fazendo em jejum. A gente respeita, nenhum problema, eu me interfiro nisso, de vontade. O que eu falo é mais ou menos o que eu estou falando para vocês. Provavelmente é um placebo, mas ainda assim eu respeito, nenhum problema. Entendi. E se for fazer um pré-treino, vamos imaginar, a pessoa se sente bem dessa forma ou não gosta de treinar em jejum, se ela for fazer um pré-treino, o que é que você aconselharia? Cara, como fisiologicamente doesn't matter? Entendi. Alguma coisa leve, cara. Alguma coisa leve. Uma banana, uma fruta, um copo d'água, água de coco. Entendi. E com espaçamento, mas assim, eu não entro muito nessa área, né? Normalmente para comer uma coisa, para comer uma coisa um pouco mais pesada, tipo assim, um ovo, alguma coisa, teria que dar um tempo bem maior, né? Cara, eu não entro muito nessa praia, hein? Realmente eu passo para os nutricionistas. Mas eu imagino que um ovo, 2 horas antes, eu acho que não vai ter nenhum problema. Claro. E aí a gente vem saímos da polêmica do pré-treino, a gente vem para a polêmica do pós-treino, né? Que é comum a gente ver a galera saindo da academia com as shakeiras já balançando, porque tem a janela metabólica, se não aproveitar a janela metabólica não cresce, e essa coisa toda, né? E assim, é aquela supervalorização do whey, e diz que low carb é caro porque, né? Nossa. Mas, cara, é que também tem whey protein que é barato, né? Que é barato, mas os baratos, meu amigo, é só porcaria. É carboidrato, é malto, é adoçante e outras bruxarias. Eu vi uma vez, quem foi, meu Deus, que estava falando sobre isso? Foi o Luciano Bruno. O Luciano Bruno falando sobre essa. Ele tem, acho que o pós-doc dele foi em whey, lá nos Estados Unidos, numa fábrica e tal. E ele falou que o whey, para ser bom, ele tem que ser caro, porque o processo de fabricação para sair um negócio de qualidade, tem que ser uma coisa relativamente cara, né? Cara, eu não sei como é o processo, mas eu sei que minha mulher é nutricionista e o whey que a gente compra é da Essential e é caro. Eu não tenho nada com Essential. Eu até queria ter, se a Essential estiver ouvindo a gente aí, pode vir. Não tem problema não. Se quiser patrocinar, pode vir, que é marca boa. Mas enfim, é um whey caro e a gente tem a mão lá para alguma emergência. Entendi. Mas então... Essa questão da janela, do pós-treino, fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, a janela existe, mas é uma baita de uma janelona, né? A gente tem estudos aí mais recentes falando em 3 horas, que até 3 horas é interessante você ter um aporte proteico. Então, definitivamente, você não precisa levar o whey protein para academia. Em 3 horas, eu imagino que dê para você tomar um banho e cozinhar uma bela refeição, inclusive, né? E lavar os pratos. É verdade. Então, e também ao longo do dia, né? Além dessa ingestão de proteína depois do treino, para quem quer hipertrofiar, até 3 horas depois do treino, você ainda ter um aporte em um outro momento, né? Também não é muito a minha praia, mas o pouco que eu já estudei é isso. E você deveria priorizar o que nesse pós-treino? Um suplemento ou uma refeição mesmo, na tua opinião? Cara, o que a gente tem de evidência é que tanto faz, né? Tanto faz
se é whey, se são ovos e carne. Eu prefiro, né? Eu acho que quando você parte para o natural, você tem não só o aporte proteico, como você tem toda a cadeia de aminoácidos aí, e de uma maneira mais natural e que o seu organismo vai falar, opa, esse negócio aqui eu estou acostumado, vou processar legal. Não que um whey de boa qualidade seja algo ruim, mas eu sempre tendo a pensar de uma maneira mais natural. Entendi. Faz todo sentido, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, o pós-treino é a recompensa da caça, né? Perfeito. O pós-treino é a recompensa da atividade física, né? Exato. É a recompensa de carregar uma carcaça, de trepar numa árvore, Exato. De arremessar umas pedras e lanças. E acaba sendo comida de verdade mesmo, né? O ideal. Comida de verdade e, sem dúvida, também sem tirar a gordura, né? Sim. Eu acho que eles ficavam muito felizes numa carne com uma gordurinha, né? Com certeza. Pela escassez calórica que eles viviam, né? Uma gordurinha sempre faz bem, né? E é interessante, é legal reforçar que o colesterol ele faz parte dos hormônios esteroides anabolizantes. Então você precisa de colesterol para formar testosterona, por exemplo. Exato. Então, quer dizer, não ingerir ou ingerir pouca gordura pode ficar evitando isso pode afetar a sua testosterona e, consequentemente, seus resultados em hipertrofia e, consequentemente, seus resultados em emagrecimento. Entendi. E me fala um pouquinho sobre esse eterno embate da musculação e do aeróbico. Esse aí é caráter. Eu acho que eu já citei você, né? Eu já citei você umas 5 ou 6 vezes de perguntas que me fazem. Eu digo, rapaz, a gente vai falar com o Felipe porque não é um assunto assim que eu domine bem. Cara, é uma longa história. A gente tem que entender que a informação que chega sobre musculação e sobre praticantes de musculação para as massas, ela é estereotipada. Sim. É o cara grandão da capa da revista, é o cara grandão que faz o papel de brucutu da novela, é o cara grandão do cinema americano. Então, o que acontece? A pessoa que quer emagrecer vê um cara grande e fala, bom, grande eu já sou. Esse cara faz musculação e ficou grande. Eu não quero isso, eu quero o oposto disso, eu quero diminuir as minhas medidas. Então o caminho não é musculação, o caminho é correr. Porque o cara que faz corrida longa, lá ele é fininho, ele é magrinho. Mas aí, de novo, a informação visual que nos chega, ela é estereotipada. O cara que corre a maratona, ele pesa 50 quilos, ele não corre maratona, ele não pesa 50 quilos porque ele corre maratona. E sim, ele corre maratonas porque ele pesa 50 quilos. Seria muito difícil para um cara aparecer na televisão correndo uma maratona pesando 80 quilos de massa muscular. Sim. Como que você carrega 80 quilos por 42 quilômetros, mesmo que seja de massa muscular? É mais fácil você carregar 50, 55. Então essa é uma seleção natural do esporte. O cara que joga NBA, ele não ficou com 2 metros porque ele joga NBA. E sim, ele foi pensado para jogar NBA, porque os 2 metros facilitam com que ele ataque e defenda, né? Então a gente primeiro tem essa informação estereotipada. E a verdade, cara, é que as duas modalidades elas têm a sua contribuição no emagrecimento, porém a musculação ela tem uma contribuição maior na alteração da composição corporal. Certo. Porque uma vez que você pesa 120 quilos e aí você começa a fazer uma dieta e daqui a pouco você está pesando 90 quilos, aquele corpo que antes precisava carregar para lá e para cá 120 quilos, agora carrega 90. Aquele corpo que fazia agachamento, né, de sentar na cadeira e levantar com 120, agora faz isso com 90 quilos. 30 quilos a menos. E isso acaba naturalmente fazendo com que o corpo dispense massa magra. Então, um relato que infelizmente eu recebo é de pessoas que fizeram dieta que estão mais insatisfeitas com o seu corpo agora. Eu estou murcha, professor. Então, assim, acaba que a estética tem um peso muito grande. A pessoa esquece todos os benefícios que ela tem com essa perda de peso e pensa na estética. Nossa, antes eu era mais redondinha, era mais cheinha.
porque fez isso sem musculação. Então, cara, musculação e emagrecimento, tudo a ver, vai te ajudar a emagrecer bem e bonito, bem e durinha. O aeróbio tem o seu valor, mas a musculação, ela é a melhor aliada. Entendi. Agora, o melhor dos dois mundos seria você fazer as duas coisas. Você ter a possibilidade de fazer aeróbico e musculação, né? O aeróbico que mais lhe agrada, sei lá, corrida, bicicleta, natação e também musculação. Seria assim? Se a pessoa tivesse essa possibilidade? O que eu digo? Depois eu vou contextualizar com o momento de pandemia, mas em uma situação normal de pressão e temperatura, você faz a musculação intensa e você tem um corpo mais funcional e mais estável para você fazer atividades físicas prazerosas. A musculação ela já vai condicionar o seu cardiorrespiratório suficientemente para atividades normais, para pessoas normais não atletas, e aí você tem a possibilidade de praticar esportes prazerosos. Não é interessante você buscar, eu vou correr para emagrecer. Mas eu vou correr porque eu gosto. Tem uma galera que eu gosto. Eu ouço minhas músicas, o parque é maravilhoso, o ar puro e tudo mais. Certo? Porém, no contexto de pandemia, cara, aí eu acho que o exercício, a atividade aeróbica, exceto se você treinar musculação muito intensamente, que aí a musculação muito intensa, ela se assemelha ao HIIT, que é o treinamento de alta intensidade intervalado. Você tem o mesmo efeito cardiorrespiratório. Sua frequência vai em 200 e aí ela baixa, vai em 200 e abaixa. São poucas pessoas que fazem esse tipo de treinamento. Então, como a gente está vendo que o vírus ele é muito ruim para quem tem um baixo condicionamento cardiorrespiratório, aí eu acho interessante você se precaver fazendo musculação e sim, uma corridinha, uma caminhada numa esteira inclinada, um pedal, aí eu acho bem interessante. Entendi. E no caso, por exemplo, da pessoa que dispõe, assim, vamos imaginar, eu disponho de 1 hora por dia para fazer exercício. Eu faço... sei lá, eu começo pelo aeróbico, começo pela musculação. Essa é uma dúvida também que é muito comum. Eu tinha muito essa dúvida até encontrar o ponto ideal para mim. O que é que você sugere? Perfeito. Objetivo. Qual seria o objetivo? Estou te perguntando. Caso, certo. Vamos pegar o caso da grande maioria das pessoas, que é emagrecimento. Perfeito. Né? Não faz diferença. A gente tem bons e vários estudos que não fazem diferença. Certo. O que eu digo é o seguinte, como a construção da massa muscular é a coisa mais difícil do que o emagrecimento, uma vez associado com dieta, você vai conseguir emagrecer. Privilegie a musculação. Então, faça o seu cardio depois da musculação. Ótimo. Porque se você chegar, por exemplo, a treinar a perna depois de ter corrido 5 km, vai estar bem prejudicada a sua capacidade ali, entendeu? Há uma interferência. Então, privilegie a musculação. Agora, também tem que ter cuidado. Fez o treino de perna intensa e vai correr na esteira, você vai cair na esteira. Exato. Melhor você fazer uma bicicletazinha devagarinho e tal, né? Você tem que ser, a coisa tem que ser bem encaixada, tem que ser bem concatenada, certo? Entendi. O pessoal está perguntando algumas coisas, Henrique, você vai... Vamos sim. Tem uma galera que fazendo umas perguntas legais aqui. Tem um cara aí que queria saber para quem quer ganhar peso. Isso, é o próximo tópico. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Eu sempre fui um cara magro, né? Eu sempre fui um cara magro. Eu tenho 1,72 m e até os meus 22 para 23 anos eu pesava 60 quilos. Você tem mais de 23 anos? Bom, valeu! Eu tenho 46, né? Agora, o que aconteceu comigo? Tá bem. Eu ganhei peso. Na minha história, eu comecei como representante de uma linha de suplementos e acabei ganhando peso, né? Não foi um peso esteticamente legal, acabei ganhando um pouco de gordura, mas quando baixei, eu consegui manter uma taxa aí de 12%, 14%, que é o que eu tenho hoje, com 74, 75 quilos, que é um corpo que eu acho legal. Agora, para uma pessoa que está magra e que quer ganhar peso, né? E aí a gente vem com as duas perguntas. Como fazer isso em low carb? Ou é necessário você comer carboidrato? Exatamente como essa coisa pode ser feita? Acaba que eu recebo muitos relatos, né? Em teoria, em low carb nós temos tudo o que nós precisamos. Inclusive, a proteína, a low carb normalmente bem feita é uma dieta bem proteica. Sim. Ela tem um estímulo da insulina.
Ah, mas como assim insulina? Insulina não é ruim? Não, a insulina ela tem uma função anabólica do tecido muscular. Não por acaso fisiculturistas tomam injeção de insulina, entendeu? Sim, sim. Então, qual é a ideia? A ideia do carboidrato é que ele estimula a insulina. Mas aí a gente pensa, não, mas a proteína também estimula. Mas os relatos que eu recebo de quem é magro realmente consumir bons carboidratos. Não vamos falar aqui de porcaria, nós estamos falando de raízes, de frutas não extremamente doces. Então, cara, sim, carboidratos são bem interessantes. Esses bons carboidratos naturais são interessantes para quem quer ganhar massa magra. Provavelmente por essa via da insulina. Certo. E no caso seria um carboidrato usado nessa janela que você falou, nessa janelona após o treino. Cara, não, porque o lance aí não é você ter um pico, é você ter realmente a insulina um pouco mais elevada que o normal, digamos assim. Então, realmente seria um aporte mais frequente, dividido fracionado ao longo do dia. Isso para quem é magro, né? Certo. Que é uma situação diferente. Aí a gente tem que pensar, né, que quem quer perder, é legal ficar em jejum, para que você quebre. Quem quer construir, é legal ir colocando tijolos. Claro, sem loucura, sem precisar comer igual um passarinho. Mas é interessante sim, mas aí também é uma estratégia mais de nutricionistas. Sim. E cara, falando um pouquinho dessa questão de suplementação, você como profissional de educação física, você acha que suplementos eles são obrigatórios, são opcionais? E se tem algum suplemento que você realmente confia, que há um embasamento científico? Porque a gente sabe que a gente entra numa loja dessa de suplemento e tem 90% daquilo ali é marketing. Com certeza. É o extrato disso, é não sei o que lá dos Andes, não sei das quantas, que diz que aumenta a testosterona, que diz que faz essas coisas. Quando a gente vai procurar substrato científico, não tem substrato científico nenhum. Não tem. Mas existem suplementos que tem, né? Quais são esses suplementos e o que é que você indica? Cara, a gente tem sempre que ressaltar que a gente está falando aqui para uma média de pessoas. Claro, então, por exemplo, há suplementos que são úteis para pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Minha mulher usa certos suplementos que eu achava que era bobagem, mas não é. Lógico, não é a minha área, mas eles têm uma validade para certos públicos. Sim. No geral, para nós, creatina, para quem é magro, ela tem um efeito no ganho de força e no ganho de massa magra. Professor, quanto? Não faço ideia. Aí é em consulta, é individual. E o whey protein, bons whey proteins, eles têm a sua validade, principalmente em termos de praticidade, né? O negócio está corrido aqui no banco, trabalho no banco, sou magra, quero hipertrofiar. Bate teu shake de whey no meio da tarde. Depois do almoço, isso pode ser interessante, entendeu? Agora, cara, fora isso, as coisas são muito, muito difíceis de se encontrar uma evidência mais forte. Tem muita bruxaria pelo meio do caminho, né, cara? Nossa, tem muito, cara. Assim, nunca gaste R$1 numa loja de suplemento antes de falar com um nutricionista de confiança. Isso aí, com certeza. Tem algum que você já, assim, poderia dizer, cara, esse aqui, esquece que... Por exemplo, vou te perguntar alguns que eu conheço. Tríbulos. Tu conhece? Cara, nada, coisa? Não tem evidência. Não tem evidência. Não tem evidência, não tem. Por exemplo, maltodextrina. Por que diabos alguém compraria maltodextrina? E não compraria banana? E não compraria... Não comeria arroz com feijão? Batata doce? Não faz sentido nenhum, gente. Então, assim, maltodextrina. Eu tenho maltodextrina, esse negócio não tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Não faz sentido você consumir isso. Os mais famosos e que acabam tendo um apelo mais forte para a galera que quer ter resultado são esses derivados teoricamente, de raízes e de ervas e tudo mais, que as pessoas acham que tem propriedades mágicas, né? É o chás, não sei das quantas, milagrosos. E outro qual foi que eu escutei? Maca peruana, né? Que você tem, também é outra coisa que não... Nada, cara, não tem nada. Essa maca peruana, outro dia, a minha vida também online, ela é muito ligada a exercício, alimentação, eu recebo propagandas, né? Aí outro dia tinha seca a barriga, maca peruana mais Goldberry.
comprimido seca mais gente. Mas tem gente que compra, mas eu fico pensando, pô, tem um órgão regulador para isso, no mínimo propaganda enganosa. É triste. A vida de quem é leigo, a vida de quem não nos segue, Henrique, é muito triste. É verdade, é verdade. É muito complicada. É cilada em cima de armadilha, cara. E assim, a gente tem o marketing que é muito poderoso, né? Porque já começa colocando lá aquela galerinha, já pega, bota uma mulher bonita para fazer a propaganda, a mulher já é sarada, né? A gente pode até extrapolar, eu acho que dá para extrapolar para esses aparelhos, esses programas e aparelhos que a gente vê no Instagram e que vê nessa coisa toda. Porra, o cara faz um abdominal com uma haste que faz não sei o que no corpo dele, e o cara tem aquele abdômen sarado, parece, né, na propaganda, parece que ele ganhou aquele abdômen porque tá fazendo aquele abdominal específico, né? Cara, é lamentável, mas o que eu falo às vezes com meus seguidores vocês já viram alguém malhado, sarado, ou com um corpo bonito que não puxa ferro, que não malha de verdade? Só a propaganda da Polishop. Exato. Porque na vida real, entendeu? E assim, cara, essas propagandas elas são ilusões completas. Eu tenho até um post no meu Instagram de um cara que ele fez um documentário, era um documentário, eu até esqueci o nome do documentário, mas ele falava sobre o uso de anabolizantes e tal. E aí o cara nesse documentário, ele era garoto propaganda de uma marca de suplementos, né? Aquele cara bonitão, fortão. Sim. E aí ele falou que usava anabolizante e tal, como que isso entrou na vida dele. Ele foi demitido da marca de suplemento. Ele foi demitido. Depois que o documentário foi ao ar, ele foi demitido. Quem quiser me chamar no direct que eu vou mostrar para vocês. Esse post antiguinho que eu fiz. Mas é assim, porque essa galera faz uso de técnicas em foto, né? Photoshop, sombras, e às vezes anabolizantes, para alegar que aquele produto, aquele exercício de abdominal feito naquela máquina, ou aquele pozinho com não sei o que lá, trouxe esse corpo, quando na verdade foram outras coisas. Sim. E assim, são pessoas que é uma coisa, eu já cheguei a ter 9% de gordura. Mas, cara, é uma vida espartana que você tem que levar. Você não pode sair 1 milímetro da sua rotina, que você já retém um pouquinho e já desaparece aquela divisãozinha que você lutou anos para conseguir aparecer, entendeu? E a galera acha que esse povo que vive aí, pô, o cara tava na balada, tava fazendo isso aqui. Cara, é muita ingenuidade achar que o cara vai manter um 10% de gordura fazendo tudo que uma pessoa normal, vamos dizer assim, faz, né? Cara, eu gosto daquele... Esqueci aquele cantor de axé, grandão. Cara, me esqueci o nome dele. Bonitão, grandão, negão, grandão, forte que só. Ele fala abertamente que ele usa anabolizante. Mas a vida do cara... E a vida do cara... E ele é saradão. E a vida do cara é essa. É balada, é festa, é comida. Como é que mantém isso? Através de certas coisinhas, entendeu? Mas o legal é que é Léo Lima. É Léo? Esqueci o nome dele. Alguém tiver na Bahia aí? Léo? Gustavo Lima, não. Gustavo, é porque eu sou meio fora. O Gustavo Lima é sertanejo, né? Sertanejo. Ele usa também, mas eu não sei se é assim, né? Se ele fala abertamente isso. Uhum. Mas esse cara, ele fala abertamente sobre isso. Eu acho que é muito importante que esse tipo de pessoa, que é saradona, fale pra molecada não achar que isso aí é conseguido de uma maneira... Léo Sabitaba. A Ana Maria colocou aí. Eu não sei quem é. Léo Santana, ele mesmo. Léo Santana. Ele mesmo. Então, e aí eu acho legal que aí ele fala abertamente que ele usa e tal. E aí ele fala assim, eu só conseguiria manter o meu corpo desse jeito, com o uso e tudo mais. Uhum. Então isso eu acho legal. Que ele abre o jogo e para de não enganar ninguém. Porque não faz sentido, né, cara? Você ficar mentindo, enganando e dizendo que tá fazendo algo quando você... Né? Galera... Cara, é legal da área. Tem gente que não, Henrique. Tem gente que ganha dinheiro enganando o povo. Não é o caso dele, ele ganha dinheiro com a música, né? Isso, exato. Ele não precisaria enganar, né? Cara, exato, é legal. Eu acho que é muito legal esse tipo de papo. Eu acho que faz toda a diferença. E eu queria te fazer 2 últimas perguntas. A primeira eu queria saber essa pergunta é pergunta polêmica, hein? Na tua opinião, Arnold Schwarzenegger, Lee Haney ou Ronnie Coleman?
Essa não Cara, eu coloquei no gosto. roteiro. Pois é. Ah, cara, eu não lembro do Lee. Eu posso dar uma. Lee? Lee? Quem? Lee Honey Lee? eu acho que, se eu não me engano, ele tem 8 Mr. Olympia, igual o Ronnie Coleman. Vou dar uma checada aqui no shape dele rápido. Nossa, incrível. Cara, mas como eu conheço mais o Arnold, eu sou mais o Arnold. É o negão das antigas, né? O Lee Honey é o negão das antigas. Tô Esse vendo. posterior ao Arnold, mas é o negão das antigas. Mas eu sou mais o Arnold. E qual que você falou primeiro? Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, mas tem uma história interessante, né? Ele é de uma era mais old school do fisiculturismo, onde havia uma confusão entre fisiculturista e levantador de peso. Sim. E aí ele levantava muito peso e de qualquer jeito. E esse cara hoje ele tem sérios problemas de locomoção. Ele tá literalmente de muleta. Ele tá fudido, ele fudeu a coluna dele e realmente ele anda de muleta. É até um alerta interessante aqui pra galera, que para nós, civis, a gente tem mais que se comparar com fisiculturistas atuais do que levantadores de peso. A gente consegue hipertrofia e funcionalidade em nossos corpos levantando cargas relativamente leves. A gente não precisa se estourar fazendo o agachamento mais pesado possível para 2, 3 repetições não, tá? O Ronnie Coleman agachava com 400 quilos, cara. Fazia leg press com 1,2 toneladas. É um negócio assim maluco. Exato. Né? Hoje em dia você não vê fisiculturista fazendo isso. E eles têm uma longevidade, como que eu posso dizer, uma funcionalidade, uma segurança física muito maior. Essa galera da antiga se ferrou bastante. Uhum. E assim, cara, do ponto de vista hormonal, essa galera profissional mesmo, tipo, vamos pegar aqui o mais atual, Phil Heath, por exemplo, ou Big Ramy, que ganhou agora, essa galera usa tanto anabolizante assim, ou o negócio deles é uma coisa mais, como é que eu diria, mais específico, uma quantidade assim, muito bem dosada? Realmente, eu não sei exatamente o que é, mas muitas vezes eu me questiono. Usa muito ou é responsivo à droga? Então é uma coisa que a gente não sabe, né? Ah, não, o cara usa 1 quilo de anabolizante. Não, ele usa pouco, só que ele é extremamente responsivo ao anabolizante, aí ele consegue ter uma hipertrofia. Agora, fato é que os caras, naturalmente, eles já têm uma linha bonita, né? Os caras já têm um corpo. Sim. Então, assim, não é qualquer um que vai tomar, que vai ficar e malhar, que vai ficar com aquelas proporções. Então, esses caras eles já têm isso. Mas a genética ajuda. Eu queria saber. Ajuda muito. Eu queria realmente saber como são as dosagens. Entendi. Cara, eu sei, o pessoal tava falando aqui que fazer bicicleta, fazer aeróbico depois de um treino teu é história, não existe. Porque você é o cara que é conhecido por ter um treino pesado, e eu sei que você tem um programa que você faz de treinamento que como é que você chama? Treino qualitativo, né? Isso. E fala meus alunos, como é isso aí? Eles me dão esses depoimentos lá e eu falo, gente, eu não vou postar isso aqui, eu vou assustar o povo. Pois é. O depoimento vai ajudar a vender o programa. Pô. Pois é, pô, aí não dá, pô. Cara, então, o que acontece? Num dado momento da minha carreira, eu fui estagiar numa academia e aí o cara falou assim, cara, eu vou fazer um treino aqui pra você, eu coordenador técnico. E ele falou assim, eu vou te deixar sem andar em 20 minutos. Eu falei, que é isso? Eu tenho experiência com treino, não sei o quê. E aí ele fez isso. Isso 10 anos atrás, o Daniel De Luca, meu amigo até hoje. E aí eu comecei a me aprofundar nisso, cara. E é louco, é muito louco, depois que você começa a ver as coisas, que a galera deixa muita qualidade para trás. Então, quando você deixa qualidade, você tem que fazer quantidade para você perceber que você conseguiu treinar. Então, assim, o treino qualitativo, a minha proposta é bem simples. É no mínimo o mesmo resultado que você tem em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de academia em 30 minutos de treino. Cara, eu sou muito feliz, eu sou muito realizado fazendo isso. Eu não me lembro a última vez que falou assim, cara, eu não gostei, quero meu dinheiro de volta. Se isso aconteceu 1 ou 2 vezes em 8 anos que eu prescrevo treinos online, foi muito. Então, alguns dos meus alunos estão aqui e é muito bom. Eu sou muito feliz com esse programa, tem ajudado muitas pessoas. Show. E as informações estão lá no meu perfil. Estão lá no teu perfil, né? Tem um link, tudo direitinho. Tem um link lá. Se quiser conhecer mais. As explicações estão todas lá.
Também tem os meus stories destacados, onde vocês podem ver os depoimentos assustadores dos meus alunos. e outros nem tanto. Mas é interessante que, assim, às vezes as pessoas elas ficam realmente algumas assustadas. Nossa, mas eu não vou conseguir. Mas é que o treino é uma dosagem. O que é intenso para o Henrique, talvez não seja intenso para um cara mais forte. O que é intenso para um cara mais fraco, talvez não seja intenso para o Henrique. Então é só uma questão de ajuste. Uhum. O que eu digo é que o treino tem que ser difícil para todas as pessoas, mas tem que ser no ajuste fino. O que eu sempre falava isso quando eu ia para. Hoje eu tô treinando em casa, né? Eu comprei uns pezinhos e tudo mais, eu prefiro treinar em casa, porque eu treino no sol e já mato 2 coelhos com a cajadada só. Mas quando eu tava na academia, normalmente eu ficava dizendo, cara, você vai pra academia pra ficar fazendo selfie, pra ficar batendo papo. Você tem que se concentrar naquilo que você vai fazer. Não tem, você colocou, recentemente agora você colocou, não dá pra você ir pra academia pra ficar escutando audiolivro, podcast. É difícil não dá. Você pode até botar no ouvido, mas se você estiver treinando sério, você não vai aproveitar nada. Né? Perfeito. O que você consegue fazer de aproveitamento no momento em que você está fazendo treino é o que você falou, cara. Perfeito. Eu treino no sol de sunga, com os meus pesos aqui na varanda da minha casa. Por sinal, você está convidado a entrar no TQ Forte em casa. Eu faço questão que você entre, inclusive. Vamos conversar sobre isso. Que é um programa de treinamento para casa, que eu tenho específico para fazer em casa, sem materiais. Mas quando você treina de verdade, cara, você não consegue nem prestar atenção na música. Então é difícil você curtir música enquanto você treina pesado. É difícil. Sim. Entendeu? Agora, prestar atenção numa videoaula, numa palestra, numa série, não vai rolar. Se está rolando, você está deixando qualidade e intensidade. Pô, professor, mas eu gosto assim, beleza. Aí é gostar. Mas a maioria das pessoas procura a academia como um meio para o fim. Um meio para ser mais saudável, para ser mais bonito. Se o seu objetivo é ir na academia espairecer, malhar de levinho, ouvir suas coisas, tudo bem. Mas em termos de resultado, isso aí não faz sentido. Show. Excelente. Cara, chegando aqui, já vai dar 9h50 já, estamos já chegando aqui no final. Eu queria que você deixasse sua mensagem aí pro pessoal, né? O que é que você gostaria de sugerir para a galera que está assistindo a gente, em termos no sentido de tipo assim, um conselho mesmo, uma coisa assim bem paternalista, vamos dizer assim, bem objetiva, de que você pudesse dar dar uma dica para a galera poder sair daqui inspirado e de repente até começar a te acompanhar e tudo mais. Cara, o que eu gosto de dizer muito para as pessoas é: vocês têm tempo. Aliás, a primeira coisa é: você precisa puxar ferro. Você precisa fazer força. Entendeu? Assim, não há... não, mas eu pedalo. Ótimo, continue pedalando. Mas você precisa puxar ferro. Você precisa fazer força em membros superiores e em membros inferiores. E outra coisa importante: você tem tempo. Não, mas aí eu vou ter que abrir mão do meu tênis, eu vou ter que abrir mão do meu livro que eu adoro. Não. Eu estou te falando de 15 minutos, 3, 4, 5 vezes por semana, resolve o seu problema. Não, professor, mas é só com você. Não é só comigo. Você não precisa comprar o meu programa de treino. Você tem conteúdos gratuitos no meu YouTube, você tem conteúdos gratuitos em vários YouTubes de treinadores que trabalham com HIIT e treinamento de alta intensidade de musculação, gratuitos. Então, você precisa e você tem tempo para fazer. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Show de bola. Cara, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Acho que foi muito proveitoso. Dissipou muitos mitos aqui e conseguiu esclarecer muito para a galera. E eu te agradeço demais por você ter aceitado o convite. E vamos ver se a gente se encontra mais vezes. Quando eu for em Brasília, a gente vai fazer uma reunião zona. Vamos reunir eu, você, professor Diego. Diego, não gosto do Diego. Não gosta de Diego, tô fora. Não gosto não, ele fez uma proposta outro dia, não gostei. Minha mulher também não. Eita, pau! Diego é um sangue bom, demais. Vamos reunir, com certeza. Bora reunir essa galera, cara. Uma churrascaria. Isso, uma churrascaria. Deus queira que essa pandemia passe logo para poder viajar, que eu tô seco para encontrar uma galera, cara, que ninguém encontra mais, né? Porque não sai mais de casa. É verdade, cara, é chato, né? Mas, Henrique, brigadão, foi show de bola. Você é um cara fantástico, Alto Astral, te admiro demais. Brigadão, foi uma honra. Muito obrigado, hein? A gente se encontra por aí. Um abraço grande. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite.